Web TV Redentor, transmitindo via internet. Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia! É o tempo da Páscoa, caríssimos irmãos e irmãs, que nós vivemos. E, ao mesmo tempo, ao concluir a oitava da Páscoa, nós somos chamados a continuar com esse mesmo entusiasmo pascal que nós vivemos durante tanto a vigília, como o domingo, como a semana da Páscoa, que vai nos iluminando durante toda a nossa vida, a nossa caminhada, o nosso dia a dia. Nós estamos celebrando, nesse final de semana, o segundo domingo da Páscoa. A caminhada pascal continua e a palavra de Deus, a celebração litúrgica, vai nos ajudando a perceber, irmãos e irmãs, aquilo que o Senhor nos quer fazer para sermos testemunhas de Jesus Cristo ressuscitado. O segundo domingo da Páscoa, antigamente se chamava Domingo Inaubis, que era justamente o domingo em que normalmente os que foram batizados na vigília pascal traziam as vestes brancas, para a comunidade. Agora, recentemente, o beato Papa João Paulo II denominou esse segundo domingo da Páscoa como Domingo da Divina Misericórdia. Por isso, nós celebramos hoje, pelo mundo afora, o Domingo da Divina Misericórdia, recordando que a celebração pascal nos faz experimentar o amor de Deus, a misericórdia do Senhor em nossa vida, mesmo porque a palavra de Deus do Evangelho desse domingo nos fala do perdão, da reconciliação, de experimentarmos a misericórdia de Deus que, como consequência da morte e ressurreição de Jesus, nós experimentamos o perdão de nossos pecados e a Igreja continua essa missão de anunciar, de proclamar a remissão dos pecados, o perdão de nossos pecados, pela morte e ressurreição de Jesus. Portanto, meus irmãos e irmãs, é uma oportunidade que se abre para nós para que, ao aprofundarmos a nossa participação nesse domingo em nossas comunidades, nós possamos também fazer a experiência de sermos testemunhas, de experimentarmos a misericórdia e vivermos em comunidades que, devido a ter encontrado Jesus Cristo à vida, também são fraternas, vivem em comunhão. Também nós sabemos que nessa semana que nós estamos iniciando, nós iniciaremos em Aparecida a 50ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, na próxima quarta-feira, e vocês terão sempre oportunidades de acompanhar, através da mídia, os acontecimentos que a 50ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, seja pelo aprofundamento do bispo enquanto ministro, enquanto servidor da Palavra de Deus para a missão da Igreja, que é um documento, que é um texto que vai sendo trabalhado como eco do último Sínodo dos Bispos e documento também do Papa sobre a Palavra de Deus, e ao mesmo tempo vendo que, como consequência disso, toda a nossa pastoral tem a sua inspiração bíblica, ou seja, a dimensão bíblica de toda a pastoral. Nós anunciamos, nós organizamos, nós planejamos, baseado justamente na experiência de fé, no encontro com o Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, se abre para nós agora esse tempo importante, que depois da oitava da Páscoa, nós continuamos o tempo pascal. E a consequência é o encontro com o Senhor ressuscitado, a experiência de sermos perdoados, de aceitarmos e encontrarmos em Cristo a vida e, como consequência, vivemos a vida em comunidade. E por isso mesmo, experimentando a misericórdia de Deus, nós somos chamados a anunciá-la e proclamá-la aos irmãos e irmãs. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia desse final de semana vai nessa direção. O evangelho que nós estaremos ouvindo é de João 20, 19 a 31. E é um texto que tem vários aspectos importantes. Nos fala da experiência da igreja dos inícios.
Ele começa dizendo que ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, o domingo, estando fechadas as portas, né, onde se encontravam os discípulos, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. E repetiu novamente: a paz esteja convosco. Interessante é ver que no mesmo texto do Evangelho, né, no versículo 26, fala: 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco, a paz esteja com vocês. Meus irmãos e irmãs, aqui já nós notamos um aspecto muito importante da tradição da igreja, que mudou também o costume que era até então. Foi tão importante a ressurreição de Jesus, central na caminhada cristã, na caminhada de quem tem fé e crê em Cristo, que passa-se a celebrar, a partir da ressurreição de Jesus, o primeiro dia da semana, o domingo. A partir de agora, os cristãos se reúnem para celebrar a presença de Cristo ressuscitado no dia do Senhor, o domingo. Nós ouvimos no Evangelho, naquele dia da semana, à noite, 8 dias depois, é o outro domingo. Ou seja, começa o ritmo semanal do encontro da comunidade cristã, né, entre si, celebrando a presença de Cristo ressuscitado, o Senhor presente no meio de nós. Meus irmãos e irmãs, isso é um dado muito importante. Nós vemos que desde os inícios, portanto, os apóstolos começaram a aguardar o domingo. E a aguardar o domingo para celebrar a presença de Cristo ressuscitado junto na comunidade. Não tinham dúvida, é o Senhor que está presente no meio de nós. Ele que é o ressuscitado. E através dos séculos, através dos tempos, cada vez que nós nos reunimos em comunidade e celebramos a Eucaristia, partimos o pão e ouvimos a palavra de Deus, estamos em comunidade, nós também temos a certeza, e somos disso testemunhas, de que o Senhor está no meio de nós. Que é a nossa resposta? Ele está no meio de nós. Essa consciência de vivermos sempre mais diante do Senhor ressuscitado, que depois nos envia em missão, nos leva adiante nessa nossa missão enquanto cristãos. Mas, nesse dia do Senhor, nesses 2 domingos que nós lemos no Evangelho, né, desse final de semana, quais são os aspectos que nos falam? Um aspecto com muita clareza é justamente a paz. O Senhor é portador da paz. O seu cumprimento pascal é a paz. Que, aliás, a igreja continua proclamando isso. Uma das possibilidades da saudação inicial da missa é a paz. A paz seja convosco, que é a saudação episcopal. Como também, dentro da Eucaristia que nós celebramos, antes da comunhão, nós também anunciamos: a paz esteja convosco, e pedimos para que nós nos saudemos uns aos outros em Cristo. Então o Senhor nos traz a paz, a verdadeira paz que vem dessa presença do ressuscitado no meio de nós. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, aparece aqui também o envio. O Senhor sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Portanto, meus irmãos e irmãs, Ele nos envia e nos dá o dom do Espírito Santo. Para quê? Para que nós nos perdoemos, para que a igreja perdoe em seu nome os pecados. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Então, meus irmãos e irmãs, aparece aqui justamente o encontro com o Senhor leva à grande missão da reconciliação, do perdão, do homem novo, da vida nova. Aliás, a igreja, na sua missão, ela procura ser esse sinal da reconciliação, sinal do perdão no meio da nossa sociedade. Sociedade vingativa, muitas vezes violenta, né, que não respeita a vida. A igreja procura ser sinal
de que é possível conviver fraternalmente, perdoando-se mutuamente. Claro que cada um deve responder por seus atos, por aquilo que faz, mas ao mesmo tempo no coração das pessoas não deve haver rancor ou o ódio. Depois, meus irmãos e irmãs, o outro aspecto é o testemunho, porque assim como os discípulos encontraram com Jesus ao celebrar a ceia pascal, eles contaram para Tomé, que não estava presente, dizendo: vimos o Senhor. Ou seja, após a celebração, após esse momento de encontro com o Senhor, nós vamos contar aos outros quem nós vimos, com quem nós nos encontramos. Cada Eucaristia justamente é isso, é poder anunciar depois às pessoas que nós encontramos o Senhor e somos disso testemunhas. Ora, meus irmãos e irmãs, Tomé não acreditou que tinha escutado, o que escutou dos seus irmãos, discípulos e apóstolos. Por isso, 8 dias depois, o que aconteceu? Tomé estava junto com os discípulos de Jesus e justamente ali aconteceu que pediu para Tomé: venha aqui e veja minha mão, veja meu lado. E Tomé vai fazer a sua profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós vemos aí também o dom da fé, o dom de poder crer. E é muito importante, nesse ano que nós vamos viver o ano da fé, que nós possamos também crer na presença do Senhor no meio de nós. A consequência disso está em Atos dos Apóstolos, a leitura primeira que nós ouvimos. Vamos ouvir nesse final de semana, que devido ao encontro com o Senhor ressuscitado, havia um só coração e uma só alma, uma unidade entre os cristãos, de tal maneira que sabiam repartir entre si também os bens. É consequência do encontro com o Senhor. E isso deve ser sempre uma caminhada. A igreja aprendeu, desde o início, a valorizar o outro e a se preocupar com o outro e a partilhar com o outro as suas necessidades. Os Atos dos Apóstolos nos questiona tremendamente como é que nós estamos caminhando e como é que nós, como consequência do Evangelho, nos preocupamos uns com os outros. Portanto, os trabalhos sociais, as preocupações sociais são consequência do encontro com o ressuscitado. Os Atos dos Apóstolos recordam muito bem isso para nós, de tal maneira que nós somos chamados a assim viver. E, meus irmãos e irmãs, é por causa disso mesmo que nós, por termos encontrado Cristo, temos chamados a ver a fé, somos chamados a anunciar a reconciliação, somos chamados a partilhar uns com os outros os dons que recebemos, porque encontramos nele aquele que venceu a morte, venceu o pecado, como lembra a primeira carta de João, a segunda leitura desse final de semana. Ou seja, nós sabemos que Cristo nasceu e morreu por nós. E quem crê, acolhe Jesus Cristo, observa os mandamentos, que não são pesados, e nos faz vencedores com Cristo nesse nosso tempo, nesse nosso mundo. Portanto, meus irmãos e irmãs, procurem participar com alegria da comunidade, da missa nesse final de semana, viver intensamente o domingo da misericórdia, rezar pela nossa Assembleia dos Bispos, que começa essa semana, e pedir ao Senhor que cada vez mais nós, ao nos encontrarmos na Eucaristia, encontramos a paz que o Senhor é para cada um de nós. Ele que preside as nossas celebrações e faz com que o dia do Senhor seja, a partir da ressurreição, o domingo, o dia da ressurreição de Jesus. E, ao mesmo tempo, nos faz ver em comunidades fraternas que partilham e que vivam cada vez mais com alegria a sua fé. Passos importantes e que nós desejamos que a Páscoa nos traga isso. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.